Olá pessoal, bem-vindo ao Média Lei Ensina. Hoje a aula será um pouquinho diferente, pois será baseada em um caso clínico particular. No entanto, os conceitos aqui falados na aula de hoje já foram previamente demonstrados em outras aulas. No entanto, iremos ver alguns assuntos relacionados à infectologia, mas também que abrange outras áreas, como clínica médica, farmacologia, dentre outros. Aproveitem a aula de hoje. Bom, aqui tem o caso clínico, como eu comentei com vocês, é um caso particular, e ao final dessa aula eu revelo quem foi a pessoa que possibilitou que essa aula fosse possível. Assim como todo caso clínico, nós precisamos ler com muita calma, né? E eu deixei alguns pontos aqui em destaque que será importante para vocês quando estiverem estudando outras disciplinas, porque é importante que façamos, né, a integração entre várias modalidades, para aprimorar, né, os nossos estudos. Então, seguindo aqui com o caso clínico. Paciente do sexo masculino, 79 anos, branco, casado, engenheiro químico aposentado, procedente de São Paulo e residente em Osasco. Procurou uma unidade hospitalar, relatando a existência de um ferimento de difícil cicatrização há pelo menos 3 semanas no pé direito. Paciente afirma que há cerca de 1 mês e meio sofreu uma fratura em árix direito enquanto andava em sua residência e foi submetido à cirurgia para a colocação de haste metálica no local da fratura. No entanto, após a retirada dos pontos cirúrgicos, apresentou um ferimento na região do sítio cirúrgico que passou a tratar em casa, utilizando soro, gaze e pomada nebacetim. Isso de acordo, com as informações cedidas pelo próprio paciente. Porém, sem indícios de melhora da lesão. Pessoal, esse primeiro parágrafo aqui é o que a gente chama de anamnese. Então, durante a consulta, no qual o paciente passou, foram extraídas essas informações de extrema importância para entender o caso clínico. Entre os antecedentes que é importante para essa aula, eu deixei também aqui em destaque. Então, em relação ao quadro geral, o paciente ele é diabético há aproximadamente 40 anos, fazendo uso regular de algumas medicações que eu vou aqui lembrar para vocês o que significa cada uma delas. Então, um dos medicamentos utilizados por esse paciente é o Glifage. Isso é o nome comercial, mas o princípio ativo é a metformina, 500 mg 2 vezes ao dia. Lembrar que a metformina ela é um medicamento que sensibiliza a ação da insulina nos seus sítios-alvo, que ao longo dessa aula eu irei dizer quais são eles. Ainda para o controle da diabetes, o paciente faz uso do medicamento cujo nome comercial é o Diamicron, que a gente conhece como glicazida, que é uma sulfonilureia. Já esse medicamento tem um mecanismo de ação diferenciado do Glifage. Ele é um secretagogo, então ele estimula a produção de insulina pelas células beta-pancreáticas. Outra medicação ainda, pensando no controle glicêmico, é o Januvia, que a gente conhece como sitagliptina. Essa medicação, ela inibe uma enzima que está relacionada com a degradação dos hormônios incretinas. Então, ela aumenta, a liberação de insulina pelas células beta-pancreáticas e reduz a atividade dos hormônios contrarregulatórios, como o glucagon. Ainda, pensando nesse tratamento para o controle da glicemia, o paciente ele faz uso da insulina glargina. Quando vocês forem estudar as insulinas, vocês vão ver que existem vários tipos, de acordo com a duração da atividade dessa insulina no organismo. A glargina em especial é considerada uma insulina basal, ou seja, de longa duração. Então, ela tem a sua atividade após 2 a 4 horas a partir da aplicação e o seu efeito terapêutico dura em média de 20 a 24 horas. Ele toma 10 unidades pela manhã há cerca de pelo menos 1 ano. Agora, ele também faz tratamento para outras condições clínicas, como a hipertensão arterial. Então, para o controle de sua PA, o paciente ele toma uma medicação que é chamada comercialmente de Naprix, que é o Ramipril, que quando vocês estudarem a farmacologia, vocês verão que essa medicação ela está integrada à classe dos inibidores da enzima conversora de angiotensina. Então, é um medicamento que vai atuar diretamente sobre o sistema renina-angiotensina-aldosterona e é de extrema importância, para o controle da pressão arterial. E ainda ele faz controle dos seus níveis de colesterol a partir do Lipitor, que é uma atorvastatina, também relacionada com o controle do metabolismo do colesterol. E outra situação que aconteceu alguns anos atrás, que foi um quadro de fibrilação atrial
né, que é uma taquiarritmia supraventricular, ele passou a utilizar xarelto como medida protetiva, né? O xarelto é um nome comercial e o nome, né, relacionado com o mecanismo de ação é a rivaroxabana, tá? Isso tudo para reduzir os riscos de eventos cardioembólicos. Outra coisa importante em relação a essa anamnese é o exame físico que foi realizado nesse paciente. Então, esse paciente, ele apresentava-se em bom estado geral, orientado, consciente, acianótico. Então, de forma geral, ele não apresentava nenhuma coloração azulada, né, na pele que pudesse indicar má perfusão. Isso de forma geral, vocês vão entender que em algum aspecto isso mudou um pouco. Anictérico, né, ou seja, nenhuma coloração amarelada relacionada com aumento de bilirrubina, né, que é um pigmento que pode acontecer em algumas situações. Afebril, então o paciente ele não tinha uma temperatura elevada. E eupneico, isso está relacionado com a frequência respiratória, que se encontrava dentro da normalidade. Outros dados, como frequência cardíaca, pressão arterial, também tudo sob controle. O que estava fora do esperado, apesar, né, de várias medicações que esse paciente tomava, era a glicemia capilar. Então, a glicemia se encontrava em 285 mg por decilitro. Ou seja, apesar, né, de várias medicações aqui descritas, o controle glicêmico não estava sendo feito, né, de forma adequada. Não pela adesão ao tratamento, o paciente ele tomava regularmente todas essas medicações, mas isso ainda não foi possível para o controle glicêmico. O exame físico, aqui eu coloquei somente direcionado ao que vai ser discutido ao longo da aula, tá? Normalmente quando a gente faz o exame físico, né, não é só apenas de uma região, a gente olha o paciente como um todo. Mas, né, a fins de conhecimento acerca do assunto que eu quero discutir aqui com vocês, então eu deixei direcionado a uma região apenas. Então, ao exame físico, observava-se o quê? Uma ulceração extensa e com secreção no hálux direito. À inspeção, os pés apresentavam-se pálidos, quando elevados, e cianóticos, quando em declínio. Então, isso vai indicando que o paciente, provavelmente, né, ele é portador de uma insuficiência arterial, né, periférica, de membros inferiores. Ele também apresentava pelos rarefeitos na região dorsal dos pés, o que indica também uma correlação com essa insuficiência arterial. A palpação, ou seja, à medida que a gente faz o toque, a gente observava que esse paciente ele tinha pele fria, os pulsos pediosos e tibiais posteriores diminuídos bilateralmente, isso tudo correlacionando então com a insuficiência arterial periférica. E um sinal de Godet, que é o edema, positivo 2 cruzes em 4. Então, a inspeção, a gente observava que os pés também estavam o quê? Inchados, que é o que a gente chama de edema. E o paciente, ele relatou uma condição importantíssima, que aí direciona para um quadro de insuficiência arterial periférica, né? No caso aqui de membros inferiores, que é a claudicação intermitente na panturrilha direita, relatada então pelo paciente. É uma dor que o paciente sente ao fazer esforços, né? Isso é graduado, né? Existe uma classificação e quanto mais grave o comprometimento sanguíneo para aquela região, mais intensa a dor será e menor esforço físico que esse paciente venha a fazer, ou seja, em repouso ele pode sentir essa claudicação também. No momento aqui, ele não relatou se era em repouso ou se ele sentia essa claudicação na medida que ele aumentava, né, seu esforço físico. Bom, aqui são algumas imagens cedidas, né, por esse paciente. E o que a gente pode observar aqui do que já foi descrito no caso clínico, né? Então, aquele sinal de Godet, que é o edema, né? Então, a gente observa 2 cruzes em 4. E como que a gente faz isso, né? A gente tem que fazer uma compressão contra estruturas ósseas, né? No caso aqui, contra a tíbia. Aguardar alguns segundos e se formar um sinal, que seria um abaulamento, a gente gradua, né? Em cruzes. E isso está diretamente relacionado ao edema. Em especial aqui, pessoal, já houve, que é o desfecho, né, que a gente vai ver ao longo dessa aula, a amputação, né, do hálux.
né? Mas notem que eu também observo aquelas alterações que foram descritas no caso clínico de cianose, então essa coloração arroxeada, azulada, né? Alterações aqui em mento ungueal, que é nas unhas, né? Isso não foi descrito ali no caso clínico, mas a inspeção isso foi observado, né? O paciente ele apresenta rarefação de pelos, né? Então escassez de pelos nessa perna, né? Como eu falei, correlacionando com a insuficiência arterial periférica de membros inferiores, tá? Então aqui a gente observa também uma ulceração, né? Que é uma porta de entrada para infecção. Lembrar que esse paciente ele é diabético, né? Então, pensando nas informações que foram passadas ali no caso clínico, qual que é a condição desse paciente que pode estar relacionado então com esse desfecho, né? Que foi a amputação do hálux e aquelas ulcerações que a gente também observou em outros dedos. É o diabetes mellitus, né? Então, lembrar que o diabetes é uma doença de alta prevalência, né? E está relacionado com o quê? Com uma alteração dos índices glicêmicos, seja por uma resistência à insulina, seja por uma deficiência na produção de insulina pelas células beta-pancreáticas, tá? Então, em dados epidemiológicos, só para vocês terem ideia, calcula-se que cerca de 12 a 13 milhões de brasileiros, né, são diabéticos, né? E isso tende a aumentar nos próximos anos. Existem, né, vários tipos, né, de diabetes mellitus, mas em especial relacionado ao caso clínico, eu deixei em destaque o diabetes mellitus tipo 2, né? Então, ela representa 80 a 90% dos casos de diabetes, tá? E inicialmente a fisiopatologia da doença está relacionada ao que? A resistência periférica à ação da insulina. Então, a insulina ela é sintetizada pelas células beta-pancreáticas, porém a sua atividade sobre os tecidos-alvo é dificultada, né? Isso é o que caracteriza a resistência à insulina, tá? E normalmente os pacientes portadores, né, de diabetes mellitus a longo prazo, eles vêm a desenvolver, né, outras condições clínicas como hipertensão arterial sistêmica, a gente viu que esse paciente ele apresenta, uma dislipidemia, né, que é a alteração ali do metabolismo do colesterol total e frações. Esse paciente também, inclusive, já toma uma medicação que é o Lipitor, né, para controle, né, desses níveis. Obesidade abdominal, aqui não foi relatado, né, o índice de massa corporal desse paciente, e resistência insulínica. Se a gente for correlacionar todas essas condições, isso caracteriza um quadro conhecido como síndrome metabólica, tá? Então, a longo prazo, um paciente com diabetes mellitus, ele pode se encaixar, então, diante de um contexto de síndrome metabólica. E aí, pensando, né, no diabetes mellitus, como que é feito o rastreio, né? Aqui eu estou sempre preconizando diabetes mellitus tipo 2, né? Então, se o paciente ele não tem nenhum histórico familiar, o rastreio é feito a partir de uma idade, né, entre mais ou menos 45 anos. Ou, se esse paciente for mais jovem e apresentar um índice de massa corporal maior ou igual a 25 kg por metro quadrado, mas algum desses fatores de risco aqui listados, por exemplo, sedentarismo, né, algum grau de hereditariedade, né, pensando em algum parente que já apresente, né, diabetes mellitus, hipertensão, alguma doença cardiovascular, né, manifesta, ou seja, que tem a clínica, aí sim esses exames para o rastreio de diabetes mellitus é feito em uma idade inferior a 45 anos. E como que é feito, né? Quais são os exames solicitados? Então, são feitos, né, a glicemia em jejum, que muitos de vocês já fizeram, né? A hemoglobina glicada, que é um exame que é importante principalmente para o controle, né, para avaliar se aquelas medicações, a dieta, a atividade física, tudo que o paciente diabético vem fazendo nos últimos 3 meses é suficiente para controlar os seus índices glicêmicos. E ainda tem um teste, que é o teste, né, oral de tolerância à glicose, no qual também é feito a avaliação da glicemia e a gente pode fechar um diagnóstico. Então, existem 3 testes e se pelo menos 2 desses testes forem positivos, né, com valores glicêmicos acima do que é preconizado como adequado, fecha-se o diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2.
tá? Então, como valores de referência, né? Então, para indivíduos normais, ou seja, que não tenha fator de risco para o desenvolvimento de diabetes, a glicemia de jejum ela é menor que 100 miligramas por decilitro. O teste de tolerância, né, oral à glicose, quando realizado, a gente observa que os valores de glicemia eles têm que ser menores que 140 miligramas por decilitro. E pensando na hemoglobina glicada, os valores têm que ser inferiores a 5,7%. Agora, pensando numa condição que hoje é conhecida como pré-diabetes, a gente observa a inversão desses valores, né? Então, pacientes que possuem glicemia em jejum, que gira em torno de 100 a 125 miligramas por decilitro, ou, uma vez realizado o teste de tolerância oral à glicose, apresente um valor de glicemia em torno de 140 a 199 miligramas por decilitro, ou ainda uma hemoglobina glicada entre 5,7% a 6,4%, ele vai se encaixar então no perfil de um paciente pré-diabético. Então ele tem que se cuidar ainda mais para evitar que no futuro ele desenvolva o diabetes mellitus propriamente dito. Agora, aquele paciente que já é diagnosticado com a doença, aí os valores, né, de glicemia de jejum são superiores, né, a 126 miligramas por decilitro, pensando nesse teste de tolerância oral à glicose maior que 200 e hemoglobina glicada maior ou igual a 6,5%. Vale ressaltar o seguinte, né? O que é esse teste de tolerância oral à glicose? Normalmente, a partir do momento em que ingerimos alguns alimentos, a gente vai ter, né, um aumento da glicemia. E em situações normais, os valores de glicemia eles tendem a retornar, né, após mais ou menos 2 horas da alimentação, aos valores próximos do basal, que a gente chama de glicemia pós-prandial. Os indivíduos pré-diabéticos e aqueles já diabéticos, esse retorno aos valores próximos ao basal, eles se tornam inadequados, né? Então, são muito distantes do ideal, né? Então, esse teste também é importante como rastreio e para o diabetes mellitus. Pessoal, essa tabela é só para exemplificar o seguinte. Todo paciente com diabetes mellitus precisa fazer seu controle glicêmico. E esse controle glicêmico segue as diretrizes, né, por exemplo, da Sociedade Brasileira do Diabetes. E é importante ressaltar que para cada indivíduo, essas metas são individualizadas, né? E por que é necessário fazer um controle glicêmico? Para evitar lesão de órgão-alvo. Então, cabe a nós aqui lembrarmos o seguinte, o paciente que tem diabetes mellitus, ele aumenta, né, as chances de desenvolver doenças cardiovasculares, doenças relacionadas, né, com insuficiência arterial periférica, como a gente viu aqui no caso clínico, né, relatado, doenças renais, entre outras situações. Então é importante que se faça, né, o controle glicêmico, que se estabeleça as metas glicêmicas de acordo, né, com cada paciente, para evitar o que a gente chama de lesões de órgãos-alvo. Então eu deixei aqui essa tabela, né, que é preconizada aqui pela Sociedade Brasileira do Diabetes, e aqui tem, né, os índices que são toleráveis, pensando, né, em relação aos valores de hemoglobina glicada, em relação aos valores de glicemia de jejum, antes, né, da alimentação que é a pré-prandial, a pós-prandial, então vai depender de cada indivíduo, né? Mas o objetivo final aqui é evitar, então, a lesão de órgão-alvo.